turma de servidores da Justiça Federal. Demontier Agra, Jefferson Galdino e Ítalo Forte. Eles são servidores e são coordenadores da greve aqui na região do Cariri. Boa tarde, servidor da Justiça Federal, Demontier Agra. Boa tarde aos ouvintes dessa rádio, Padre Cícero, que é líder em audiência. E eu faço aqui uma referência a esse apresentador João Hilário, foi meu professor na URCA de inglês. Eu acho que se deve a ele aqui essa grande audiência, pela sua imparcialidade, pela abertura, sempre que aos trabalhadores da nossa região. E João, a gente está aqui, para esclarecer um pouco da nossa greve, tornar pública mais ainda, essa nossa greve da Justiça Federal, Só para introduzir, João, depois eu passar a palavra para o nosso amigo aqui, Jefferson Galdino, esclarecer um pouco o que é a greve. A greve é um movimento legal, amparado pela Constituição, e até antes da Constituição houve muitos movimentos de classes sociais para adquirir direitos que muitas vezes não são concedidos ao trabalhador. A gente for puxar na história, a gente vai retroceder aos escravos também, vem a Revolução Industrial e mais recentemente, aí na década de 80, os operários lá de São Paulo e do Brasil inteiro. Hoje, com a democracia, a evolução dos órgãos instituídos pelo Estado, vem a necessidade agora dos servidores públicos, no nosso caso aqui da Justiça Federal. Então é isso, João, a gente quer dar uma satisfação à sociedade, que de fato ela é que é nossa patroa, Na verdade, a sociedade, que a gente trabalha lá em prol dela, Vocês podem ir lá, que a gente atende centenas de pessoas diariamente. A subseção aqui de Juazeiro engloba 31 municípios aqui da região do Cariri, então são centenas de pessoas diárias, audiências, perícias médicas, consultas, enfim. Então a gente está aqui para falar para a sociedade, Dizer que a greve é legal, é um movimento pacífico, Que a gente está querendo só o que é nosso, que é um direito que nos assiste. Passar aqui para o Jefferson, para ele explicar melhor essa parte mais técnica da greve, ok, João? É isso que nós gostaríamos, Demontier. Muito obrigado pelas suas palavras, pela presença de vocês aqui para explicar à população que demanda bastante já a Justiça Federal, aproximadamente 30 municípios por dia demandam a Justiça Federal nas suas varas aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Jefferson Galdino, o que, básica e concretamente, os servidores da Justiça Federal estão pleiteando neste movimento? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, João. Obrigado pelo espaço cedido aqui aos colegas da Justiça Federal para esclarecermos, alguns pontos. Quando se fala em greve, só pegando aqui o gancho do Demontier, a gente imagina uma paralisação total, Só que os expedientes legais estão sendo observados e o percentual de 30% continua trabalhando, É bom que isso fique claro. Em relação ao que a categoria está pleiteando, é a valorização, da nossa carreira. Nós estamos com 9 anos de defasagem salarial, Então o que se pleiteia é essa recomposição salarial. Recomposição essa que há 9 anos, os servidores do Judiciário Federal da União, eles não estão contemplados nessa reposição. Vale frisar que, num comparativo com outras profissões semelhantes à nossa, essas profissões, ao longo desses 9 anos, tiveram a sua devida valorização, enquanto os servidores da Justiça Federal ficaram estacionados nesse período. Jefferson, os servidores há muito tempo não fazem greve, é isso? Isso. Em 2006 nós tivemos um PL, tivemos o nosso projeto que foi aprovado inclusive aprovado e colocado em funcionamento pelo presidente Lula, Foi um projeto construído e ele sancionou o projeto e ele teve 3 anos de implementação. Porque é bom que fique claro também que esses projetos de lei que visam recompor o salário dos servidores nunca são implantados de forma imediata. Eles são sempre parcelados. Então, a Justiça Federal... estão sujeitos a serem corroídos pela inflação. Sim. A Justiça Federal não tem a priori esse histórico de greve,
né? Mas como a demanda, né, como a situação urge, como são 9 anos sem o devido reajuste, então nós resolvemos cruzar os braços, né? E estamos com um projeto de lei que foi sancionado, aprovado no Senado Federal no último dia 30, e esse projeto de lei, que é o PL 28/2015, ele está nas mãos da Presidente da República para sancionar ou vetar, né? Esse projeto de lei ele visa recompor as perdas salariais. Vale a pena frisar, como você bem falou, João Hilário, que a inflação corrói o poder aquisitivo do trabalhador, né? A gente tem aí uma inflação real de 7% ao ano, no mínimo, né? E ao longo desse tempo, o poder aquisitivo, o poder de compra de todo o trabalhador e do servidor não é diferente, o poder de compra fica fragilizado. Ítalo Forte, a greve é nacional, então nesse momento 70% dos servidores da Justiça Federal estão em greve, Ítalo? Bom dia, senhores ouvintes, bom dia, João Hilário. Gostaria primeiramente de agradecer esse espaço para a gente poder esclarecer a nossa mobilização nas justiças federais, Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho, e conclamar o apoio de toda a população para nosso pleito, que é por justiça, é por um serviço público de qualidade, por justiça de qualidade, para atender a toda essa população do Cariri, do Ceará e do Brasil. Exatamente como o senhor falou, estamos 70% dos nossos servidores em greve, 30% mantém as atividades para as questões de urgência, serviços essenciais e caso de perecimento de direito. Esses 30% são em revezamento? Há um revezamento dos servidores? Exatamente. Eles trabalham em regime de rotatividade para garantir que a justiça não pode parar, né? Isso, existem casos urgentes que precisam ser remediados com a devida urgência. Eu quero dar um testemunho aqui em relação à Justiça Federal. Sempre que se vai lá, se é muito bem recebido, né? É uma característica muito própria dos servidores da Justiça Federal. Às vezes que fui lá por uma ou outra demanda, até por matéria, também sempre fui muito bem recebido. E os nossos repórteres também são sempre muito bem recebidos lá na Justiça Federal. Quer pelos juízes, quer pelos procuradores da República, quer pelos servidores de todos os níveis da Justiça Federal. Parece até uma orquestra lá de pessoas que recebem bem. E que a Justiça Federal aqui na região do Cariri foi um grande bem que veio para essa região. Primeiro, o quanto não economizou de despesas de pessoas que tinham demandas na própria Justiça Federal e tinham de viajar para Fortaleza, até para o Tribunal Regional em Recife. E segundo, porque quantos milhões a Justiça Federal já não trouxe para cá, não é, nos acordos que fez, não é, até nas desapropriações de terras para a transposição, para também para a questão da Transnordestina, não é? E outras questões mais, questões previdenciárias que a Justiça Federal recuperou tanto, não é? E isso é um conjunto, não é? Juiz, procuradores, servidores, um conjunto que faz a justiça funcionar e funcionar muito bem. É claro que, como toda a justiça, a federal e a estadual, há uma enorme demanda de processos. Por isso, muitas vezes, a celeridade é reclamada, mas isso não é questão de incompetência ou de má vontade, não é uma questão apenas de número e da defasagem que existe entre os processos e o número de servidores. Por isso eu quero fazer esse registro aqui. Eu pergunto ao Jefferson, ao Montiel, ao Ítalo, e neste caso, como os procuradores, os juízes, é claro, cada categoria é uma categoria, como eles estão entendendo nesse momento, Jefferson, o movimento grevista? Perfeito, João. Nós estamos tendo apoio, né, em massa, não só dos juízes, como das próprias associações representativas desses juízes. Então, é bom que fique claro que a ANAJustra, né, que é uma associação de juízes federais, né, ela já divulgou nota de apoio, né, ao pleito dos servidores. É bom que fique claro que até alguns presidentes de tribunais superiores, né, não só apoiam o pleito, como foram para o corpo a corpo
com os senadores no dia 30, pedindo apoio, pedindo que a Casa realmente aprovasse o PL, por entender ser feita justiça, né, a esses servidores que, como você falou, prestam um serviço de qualidade, prestam um serviço de excelência, que é uma marca da Justiça Federal. Então, não é justo, né, segundo os próprios juízes, magistrados, que essa classe que presta esse serviço de tão boa qualidade fique, né, à margem em relação à valorização salarial. Demontier Agra, em relação à greve, algum serviço específico deixou de ser realizado por conta da paralisação dos 70% ou apenas diminui então a demanda, não a demanda, mas o atendimento, mas nenhum serviço específico ficou prejudicado com a paralisação? João, infelizmente, a gente fala assim com pesar, que infelizmente alguns serviços pararam, né? Alguns serviços de audiência, né? Atendimento, né? Expedição de algum RPV, porque assim, quando você faz uma greve, é imprescindível que algo vá parar. Sim. Não que a gente queira, né? Como eu falei, João, a gente está aqui praticamente assim, eu posso dizer, à força. Porque por nós, como o senhor mesmo falou, por nós estaríamos lá trabalhando, fazendo as audiências, né? Com toda a presteza que realmente é característica, como já foi falado. Então, João, infelizmente, alguns serviços pararam mesmo. Até porque é uma função da greve, é uma finalidade da greve, né? Infelizmente, João, essa é o que está acontecendo lá. Logicamente que os 30%, né, as emergências, não vão parar jamais, processos com réu preso, né, então esses aí continuam plenamente. Mas um ou outro serviço está sendo prejudicado. Há uma exigência em termos de prazo, de data, Jefferson? O que vocês esperam é a sanção desse projeto de lei, que deve virar lei após ter sido votado no Congresso. Pronto, João. O projeto de lei está com a Presidente da República desde o dia 1º, né, de julho, e a greve não tem prazo para se encerrar. Evidentemente que com a sanção, né, o pleito vai ser conquistado e os serviços voltam normalmente. Entretanto, existe aí a possibilidade do veto. Essa é uma possibilidade que é plausível, né? Então, todos nós, evidentemente, torcemos pela sanção. Caso ela não venha, né, o veto tem 30 dias para ser analisado por uma sessão conjunta do Congresso, e caso o veto aconteça, a greve se estende até a deliberação do veto pelo Congresso Nacional. Vocês já tomaram conhecimento de algum pronunciamento do governo antecipando alguma posição da presidente em relação à sanção ou veto? Pronto, é importante a pergunta porque a presidente da República não afirmou categoricamente que vetaria o projeto. O que há são algumas lideranças, né, do partido. Algumas afirmam que haverá o veto, mas nunca essas lideranças deixam de salientar a justiça do projeto, a justiça da recomposição salarial, né? Mas nós não temos uma informação concreta, né, da decisão da presidente. Isso não há ainda. Vocês também já tiveram alguma noção da magnitude da elevação salarial desse novo projeto em relação ao orçamento da própria Justiça Federal, não é? E se esse orçamento estaria dentro do ajuste financeiro que o governo está propondo, ou seja, do aperto que o governo está propondo nesse momento, Jefferson? Pronto, é bom também esclarecermos que os três poderes, né, eles têm os recursos próprios, né, eles têm orçamento próprio. Sim. Então, o impacto, é bom que fique claro também que caso seja sancionado, ou caso o Congresso, né, derrube o veto, caso ele venha, é um projeto de lei que ele está escalonado em 3 anos, né? Então, se aprovado, se convertido em lei,
esse projeto ele vai demorar 3 anos, são 6 parcelas, então esse impacto ele é diluído em 3 anos, né? Ou seja, faz com que o impacto haja, é claro, existe aí uma divergência de números em relação a esse impacto, mas como ele vai ser parcelado, o impacto acaba sendo absorvido pelo próprio orçamento do Poder Judiciário. O movimento nacional, o Ítalo, começou dia 10. Aqui vocês começaram apenas no dia 22. Por que vocês demoraram 12 dias para aderir ao movimento nacional? Exatamente, João. Nós aqui no Juazeiro do Norte fomos nos reunindo durante, ao longo desta semana, a partir do dia 10, fomos nos reunindo e visualizando a mobilização nacional, vendo como é que estava na capital, Fortaleza, nos outros estados, Paraná, Brasília, São Paulo. E durante todo esse período o movimento veio ganhando corpo, veio ganhando força e também chegou até aqui no Juazeiro e conseguimos mobilizar a nossa categoria de servidores para aderir a esta mobilização, que tem se mostrado muito importante. Nós conseguimos uma grande vitória no Senado, que foi a aprovação na Casa Legislativa do nosso PL. Estamos pendentes agora de sanção. Quanto à questão do orçamento, o Judiciário ele possui orçamento próprio e o nosso PL ele demorou, ele foi aprovado agora no Senado, mas ele já tramita nesta casa, na Câmara e no Senado já há cerca de 6 anos. Então foram muitas as comissões pelas quais o nosso PL passou. Comissão de Finanças, Comissão de Constitucionalidade, passou no plenário agora, foi aprovado. Inclusive o nosso projeto é de iniciativa do presidente do Supremo Tribunal Federal, que fez todo um estudo acerca da realidade do Judiciário Federal, do impacto orçamentário do nosso plano. Viemos sofrendo ao longo destes 9 anos de um congelamento salarial, de uma defasagem salarial que nos foi imposta frente a esta inflação que a cada ano que passa aumenta e o salário do servidor não vem sendo reajustado conforme esta inflação. Estamos, portanto, atrás deste direito de reajuste anual que é garantido pela Constituição Federal. E contribuímos ao longo destes 9 anos pelo nosso ajuste fiscal, desta maneira de ter os nossos salários defasados. Portanto, estamos hoje à luta dos nossos direitos garantidos pela Constituição. Projeto que está tramitando desde 2006, né? Por aí vocês tirem a defasagem, por aí vocês tirem o atraso na aprovação desse projeto, desse projeto que acabou impacientando servidores da Justiça Federal no país inteiro. Além do Demontir Agra, do Jefferson Galdino, do Ítalo Forte, estão aqui também os servidores Helder Lacerda, Erivano Araújo, Eduardo Costa, Vladimir Bezerra de Oliveira e José Damião da Silva. Muito obrigado a vocês pela visita aqui à nossa FM Padre Cícero. Faltou dizer algum nome? Será que eu falei todo mundo? E os demais que estão lá, né, João? Agora de plantão lá na Justiça, nós estamos lá diariamente. Não quer dizer que a gente está de greve, que a gente está em casa, né? A gente está se mobilizando, a gente já fez panfletagem lá no shopping, né? A gente está lá 24 horas de plantão, estamos nos organizando para fazermos atos públicos, para realmente assim esclarecermos a sociedade, mostrar a nossa cara, né? Tem gente que não conhece ainda a Justiça Federal, ela funciona lá na Lagoa Seca, né? Um pouco distante, mas que ela está aberta ao público, João, né? A gente quer deixar claro aqui que a Justiça Federal, como você já foi lá, ela está aberta. E os demais servidores, mandar um abraço aí fraterno para todos eles que estão lá agora na Justiça Federal. Demontir Agra, Jefferson Galdino, Ítalo Forte, muito obrigado, Demontir, pela presença de vocês para falar ao público, explicar ao grande público que demanda a Justiça Federal, sobretudo o público que demanda a Justiça Federal, sobre os motivos pelos quais vocês estão paralisados e aqui até vocês tardaram para entrar em greve, não é? 12 dias depois da deflagração do movimento em nível nacional, vocês ainda suportaram, ainda avaliaram durante esses 12 dias aqui e estão em greve desde o dia 22. Obrigado, Demontir. Um grande abraço para você. A gente agradece mais uma vez, João.
Não poderia deixar de vir aqui mandar um alô para minha mãe, né? Socorro Araújo, meu pai lá no Mercado Central, Valdenor Grangeiro, e meu irmão também, Capitão Agra. Montier, fui nosso aluno lá na Universidade Regional do Cariri, sempre muito prestativo, sempre muito concentrado em tudo aquilo que faz. Um grande abraço para você. Jefferson Galdino, obrigado, Jefferson. Obrigado, João. É uma satisfação enorme, né, conhecer você pessoalmente. Não conhecia a fama, conhecia da televisão, mas não pessoalmente. É muito bom estar aqui e é muito bom esclarecer esses pontos, né, que às vezes a gente na correria do dia a dia não consegue parar para ouvir, mas como nós sabemos que o programa do senhor é um programa que tem grande alcance na cidade, então foi por isso que nós procuramos manter esse contato, justamente pela amplitude do programa, né? Nós sabemos a abrangência que ele tem aqui na região e deixar esse agradecimento público ao senhor e pedir que a população possa avaliar, né, e ver a situação, que são trabalhadores, né, que estão em busca de uma valorização, né, e como bem disse o colega Ítalo, uma valorização que deveria ter sido feita ano a ano, como é amparo constitucional. Então gostaria de... Inflação de 8%, 8,5% ao ano, multiplica né? por 9... Esperar mais de 1 ou 2 anos para ter reajuste salarial? Não dá realmente. Então gostaria de agradecer, gostaria de deixar um abraço para os colegas da Justiça Federal, os que estão trabalhando nos 30% e os demais que dia a dia estão na luta em busca dessa valorização. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Ítalo, também obrigado. Eu gostaria de pedir a você, Ítalo, Jefferson, ao Montier, que nos mantivessem informados acerca das ações, acerca do movimento, das atividades do movimento grevista e também das reações a qualquer tipo de assim, digamos assim, de veto ou outra coisa mais. Eu gostaria que vocês nos mantivessem informados disso. Fazer uma parceria aqui com o nosso amigo Cícero Lúcio, né? Está aqui do meu lado, então sim, ele vai ser nosso porta-voz aqui na Rádio Padre Cícero. Pode ser, João? Pode sim, está feito. Obrigado também a você, Ítalo. Ok, muito obrigado, João. Foi muito importante esse espaço dado ao nosso movimento de esclarecimento da população que precisa do nosso serviço. Obrigado. Okay. Obrigado, Ítalo. Obrigado também ao Helder, Erivano, ao Eduardo, Vladimir, o Damião, aos servidores da Justiça Federal, todos presentes aqui para explicar à população os motivos pelos quais estão em greve desde o último dia 22 aqui na cidade de Juazeiro do Norte.